Olá, meus queridos amigos de bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood, mais especificamente, hoje a gente vai estar falando da última lista de banimentos e restrições, que foi uma lista relativamente pequena, né, uma lista que não trouxe tantas coisas, mas foi uma lista que trouxe muita discussão, por se tratar do herói que tá mais forte do meta, principalmente no clássico construído, né, se eu não estou me enganando aqui. O único banimento que foi no clássico construído foi justamente a carta do Zen, que foram as duas Bones of Ancestry, a vermelha continua liberada, mas as outras foram banidas. Eu vou estar tentando nesse vídeo aqui explicar o porquê e também dar uma resumida em tudo que foi falado no artigo por eles, para que vocês possam consumir de uma maneira um pouco mais digerível aí. Eu sei que tem gente que não gosta tanto de ler, eu sei que tem gente que, às vezes, mesmo com a explicação dali, falta um entendimento a mais por conta de um contexto que é necessário para conseguir entender as decisões. Então, é isso que eu vou estar tentando trazer aqui hoje, compartilhando aí das palavras da LSS que foram faladas aqui no artigo em si, tanto trazendo a minha visão, a minha forma de explicar para vocês, para que todo mundo possa estar entendendo o que aconteceu, mais ou menos o que tá rolando, até porque eu mesmo estava meio desatualizado e fui dar uma pesquisada, uma aprofundada no conhecimento, justamente para poder trazer esse vídeo para vocês, beleza? Então, antes da gente ir lá, já peço aí para você que deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para você estar por dentro, para você, aliás, ajudar a gente a chegar em mais pessoas, a conhecer novas pessoas aqui no FAB, no canal. Também, é claro, deixe seu comentário pra gente estar por dentro do que você está sentindo sobre os vídeos, o que você gostou desse vídeo, o que você acha que faltou explicar, complemente a explicação, fala o que você estava achando do Zen, o que você acha pra ele no futuro, se você acha que continua um deck dominante e tudo mais. Conta pra gente os seus pensamentos e, é claro, deixa a inscrição pra você também estar sempre sabendo quando a gente vai saindo vídeos e acompanhar aqui o canal, ajuda na métrica, ajuda em muitas coisas. Mas também, se você quiser estar 100% com certeza de que você vai estar vendo todos os vídeos, se você clicar no sininho, você vai receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Então, para você não se preocupar. Além disso, eu faço aqui um convite extremamente importante, que é para você conhecer o nosso Apoia-se, pessoal, porque o Apoia-se é aquilo que viabiliza tudo que acontece aqui no canal, desde a gente ir os eventos para poder gravar, desde a gente participar e estar por dentro, conseguir jogar o jogo, tudo isso acaba tendo um pouco de custo e também toda a parte aqui da estrutura do canal. A gente tem equipamento, a gente tem edição e tudo mais, então coisas que agregam custos, e o nosso Apoia-se é uma forma de vocês ajudarem a gente a cobrir esses custos. Também, é claro, de você ter acesso a algumas recompensas que a gente tem lá, a gente tem recompensa de poder conversar com a gente no grupo, a gente em breve quer organizar gameplay com os nossos apoiadores, e tem coisas também vindo aí do nosso projeto especial, que é a Andira, a nossa Shadow Mecanologista, que vai estar fazendo parte aí do Apoia-se. Ela vai estar vindo com cartas originais, um baralho que você vai poder jogar com seus amigos casualmente, e que vai ser 100% feito aqui por mim, ilustrado por mim e tal, então depende muito do tempo das coisas, vai ser disponibilizado para os apoiadores no futuro. E não se preocupem, tipo, vou esperar então sair, porque senão eu tenho medo de apoiar e não dá tempo de lançar e depois sair, porque todo mundo que tiver apoiado até lá, mesmo a galera antes desses meses e tal, desde o princípio a gente vai pegar todos os apoiadores e vai estar disponibilizando o conteúdo da Andira para todos eles. Então, tem outras vantagens, é claro, que não dependem disso, mas se você quiser apoiar o canal, você vai ter esse acesso. Mesmo a partir de R$1, as coisas mais básicas da Andira eu vou estar tentando disponibilizar para vocês poderem jogar, beleza? Então, agora sim, vamos lá, direto pro conteúdo. Eu só aviso também que se a minha voz ficar muito esquisita, é porque eu tô um pouquinho dodói, mas isso faz parte. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente está aqui diante, então, do artigo de banidas e restritas, o anúncio, né? Feito pelo Brian Gottlieb, que já apareceu alguns artigos dele aqui no canal antes, lançado aqui no dia 8 de julho de 2024, então desse momento da gravação do vídeo já tem 2 dias, e eu sei que tem muita discussão rolando a respeito disso aqui, mas a maioria das pessoas parece estar concordando com a decisão. A gente vai estar focando nessa parte aqui do Classic Constructed, mas antes da gente ir direto para isso, vamos comentar os outros formatos que foram afetados. Foram aqui Living Legend, teve o Channel Lake Frigid e Restrito. Para quem não conhece, Channel Lake Frigid é esta carta aqui, é a única que eu não tinha deixado aberta bonitinha, mas já tinha feito a pesquisa na primeira tentativa de gravar essa parte. Ela é uma carta que custa 2, ela tem Go Again, e as cartas e habilidades ativas do seu oponente custam um recurso adicional para jogar. E ela vai exigindo que você jogue cartas da sua Pitch Zone de gelo pro fundo do baralho para cada flow counter nela, para que ela se mantenha no campo, no final da sua end phase. Ou seja, ela dura algumas end phases, se possível, e você consegue manter ela rodando aí, diminuindo, aumentando, aliás, o custo das cartas do seu oponente. Então é uma carta bastante disruptiva, especialmente contra heróis que sejam mais agressivos e tudo mais. E foi justamente o que eles disseram aqui. Eles disseram que as últimas restrições, eu confesso que eu não sei exatamente quais são, mas que eram mais tendo como alvo o próprio Bravo Star of the Show, deixaram ele uma opção viável, mas que não é tão dominante, porque a gente viu que teve muitos Bravos nos primeiros torneios de Living Legend, basicamente só tinha Bravo Star of the Show rodando, né, o Starvo, e eles acham que agora ele tá num local mais saudável desse formato. Eles disseram também que o motivo de eles estarem tirando essa restrição da Channel Lake é justamente porque essas cartas ajudam a desfavorecer
favorecer também, olha, e dar uma equilibrada na balança contra as estratégias mais agressivas e lineares que acabaram dominando por falta dessas cartas. Isso e também quer dizer ao mesmo tempo que eles querem que a Slander seja uma carta, uma heroína, né, que seja mais presente nesse formato do que ela tem sido, provavelmente justamente por ela estar com uma carta tão importante removida dela. Então, essa é meio que a tentativa deles, mas eles também fazem aqui o meia-culpa nessa parte do artigo, dizendo que por ser um formato que ainda está muito no início, um formato que ainda tem muita coisa aberta, eles estão fazendo a maioria das decisões baseadas em instinto, e é basicamente isso que a gente está vendo aqui. Eles acham que essa aqui é a forma de lidar com essa situação, de conseguir balancear um pouco mais esses playstyles, deixar alguns playstyles mais lentos para esse formato presentes. Então, mas eles dizem que não tem exatamente como prever e que a forma de playtest que eles têm para fazer desse formato é limitada comparada aos outros, até porque não é um formato 100%, é um formato competitivo, mas não é um dos formatos que a gente está vendo nos maiores eventos que tem. A gente geralmente tem ele em side eventos ou em campeonatos diferentes. A gente ainda não tem, por o jogo ser relativamente novo, né, ele como um dos principais ainda, né? Já o Blitz, a gente teve aqui o anúncio de que Aether Wildfire e Aether Flare estão banidas, e como anteriormente anunciado, Crown of Seed segue banida. Essas cartas basicamente se beneficiavam de você já ter causado dano ou do dano que você vai causar, elas fazem a mais. Entendam assim, a gente vai ter uma nova mecânica da coleção, que foi o que eles falaram basicamente nessa parte do artigo, que em Rosetta vai ter essa mecânica de Amp, onde as cartas vão estar deixando a próxima carta que vai ser usada, né, a próxima magia que você for usar, ela vai causar mais X de dano, sendo X o número de cartas. Aqui nesse caso, né, a gente vai ter vários amps. Nesse caso aqui o amp da Volzar, que é uma das armas comuns da coleção, de armas token, aliás, vai ser o número de cartas de Lightning que você jogou no turno. Então você consegue usar essa instantânea para dar, por exemplo, você já jogou 2 magias de Lightning, a terceira receber mais 2 aqui de dano arcano. Então para essas cartas que se beneficiam muito de estar recebendo ou causando dano arcano no oponente, essa mecânica de amp provavelmente tornaria elas injustas na quantidade de dano arcano que elas conseguem apresentar, especialmente porque se a gente considerar que a gente tem uma limitação de que o nosso Arcane Barrier só pode ser usado contra o dano arcano uma vez por alvo, né? Então a gente não pode, por exemplo, pagar Arcane Barrier 1 contra um alvo 7 vezes. A gente tem que ter 7 fontes de Arcane Barrier, ou uma soma de 7, né? Porque a gente tem Arcane Barrier 3, tem Arcane Barrier 2, mas a gente tem que ter essa soma para conseguir bloquear um ataque de 7, por exemplo. Então, são cartas que provavelmente deixariam basicamente imbloqueável muitos dos ataques arcanos que a gente vê por aí. Então, basicamente por isso, o Amp vai estar não sendo tão multiplicado pela presença dessas cartas, e Crown of Seeds já se manteve mais ou menos dessa forma, né? Era uma carta que fazia muita rotatividade do deck, então acho que é algo que eles quiseram reforçar aqui. Tudo isso por conta da Rosetta vindo, então não é exatamente uma resposta ao que temos já, é uma resposta ao que vamos ter. Eles já querem deixar os decks mais ou menos no caminho, até porque atualmente a única maga que está permitida no Blitz é a... como é que é o nome dela? Estava escrito aqui. Mas é a Blaze, né? Que a gente tem um vídeo aqui no canal comentando o lançamento dela. Dito isso, essas foram os banimentos dos outros formatos, né? Então, resumidamente, Living Legend, Chain of Lake Feed vai estar entrando justamente para estar nivelando os decks mais agressivos contra os decks mais controladores e tudo mais. E no Blitz a gente vai ter Aether Wildfire e Aether Flare banidas para que elas não possam receber tanta vantagem assim do efeito de Amp, que é uma mecânica nova. Bom, pessoal, vindo aqui agora para o Classic Constructed, eu quero explicar para vocês basicamente sobre esse ban aqui, que é o da Bonds of Ancestry nas suas cores amarelas e azuis. Elas foram banidas basicamente aqui, eles estão falando com todas as letras, que para dar um alvo no Zen, que tá ganhando muito além do esperado, né, eu imagino, porque eles disseram aqui que ele tá... é muito complicado quando o herói tá na borda do bom demais e do só muito bom, e que o Zen, para eles, passou desse limite do que é aceitável, de ele estar mais forte do que os outros. Eles dizem que sim, é um deck que é bem vulnerável a disrupções, que é um baralho que consegue ser derrotado, mas que ele ainda assim passa para eles do limite. E a forma que eles explicam isso é que ele não tá só tendo muitos turnos explosivos um atrás do outro, como por exemplo é o Kaio, que apareceu recentemente, mas que ele tá tendo mais uma coisa de ok, esse aqui é um turno em que eu ataco 400, ou seja, é um turno em que você meio que perde o jogo por causa daquele turno, fica muito difícil pro oponente voltar. Isso se dá basicamente porque ele consegue construir no jogo dele de uma maneira em que A, ele vai ter Chi para poder tutorar a carta que ele quer, e B, ele vai ter a carta no cemitério para poder usar a partir do Bonds of Ancestry. E o Bonds of Ancestry, quando você coloca ele numa consistência de ter até 9 cópias no baralho, ainda que eu ache que a maioria dos baralhos provavelmente não vai rodar a amarela por ele ser um herói de Mistveil que interage muito
muito com cartas azuis e que quer usar cartas vermelhas para dar dano, obviamente, ainda assim 6 versões de uma carta tão poderosa é algo que acaba sendo consistência demais para uma ação muito forte. E também algo porque assim, em algumas matchups a gente fica esperando que o oponente gaste um determinado recurso. Por exemplo, quando você tá jogando com um herói que tem muito go again, seja uma Dash, com um Fai contra um Bravo, por exemplo, ou outro Guardian, você meio que tá esperando aqueles Spinal Crushes virem, que são as cartas que tiram o seu go again, pra você poder jogar com mais tranquilidade e saber, ok, agora ele não tem mais como dar o Disrupt no meu go again. Ou se é um herói que ganha muito dano, tipo uma Azalea, você meio que vai esperando, não sei exatamente porque eu nunca joguei de Azalea, mas imagina que você vai esperando ele perder, tirar aquela carta que remove o mais. Da mesma forma que às vezes quando a gente tá jogando contra o Riptide, a gente espera ele gastar determinadas armadilhas antes de conseguir, de se sentir confortável para fazer determinadas estratégias. Isso faz parte do jogo, faz parte você conhecer o deck do seu oponente com o tempo quando você tá no nível competitivo. O problema é que quando você coloca isso para cartas que vão ter 6 cópias, para cartas que podem ser tutoradas facilmente, isso começa a ficar mais complicado, porque se elas podem ser tutoradas facilmente, é muito fácil o seu oponente te destruir antes de você ter a oportunidade de sentir que ele se esgotou daquela carta, e por ser uma carta que tem muitas cópias, ela tem muita chance de vir, mesmo sendo tutorado, deixando, no caso do Zen, a possibilidade dele tutorar outra coisa mais forte ainda mais possível. Ou até de ele tutorar uma carta que seja parte do caminho para ele fazer o que ele quer. Então, antes vamos entender o que eles falam aqui embaixo, que é o porquê da Bonds of Ancestry ter entrado no jogo. Ela é uma carta relativamente recente, né? Ela entrou em Outsiders. E ela entrou para viabilizar o Katsu, que era um herói que estava relativamente frágil antes de Outsiders. Ela adicionou muita consistência nele, porque daí ele poderia encher o cemitério dele com coisas fortes e depois reutilizá-las para fazer combos maiores, mais bem pensados e eficientes. Isso super funcionou. O Katsu se tornou sim um deck que é super justo, competitivamente viável, mas que também aparecia ali no momento em que tinha que aparecer, não era um deck que estava sendo avassalador de forma alguma, então ele estava assim num local perfeitamente saudável de meta. O Zen, chegando com uma força tão grande de combo, podendo fazer tantas coisas que idealmente, né, imagino que a lógica seria para ele poder pegar as cartas para viabilizar justamente os Crouching Tigers dele e fazer turnos bem fortes com esses Crouching Tigers, acabou meio que saindo pela culatra a partir do momento em que ele pode já ter feito esse turno e daí depois usar uma Bonds of Ancestry com um Crouching Tiger com nome trocado, por exemplo, para Whelming Gust Wave, e daí fazer turnos em que ele bate 4 e puxa outra carta e tudo mais, e estraga o oponente, se tornou muito fácil, se tornou uma coisa que o Zen consegue fazer com muita frequência, e por ser uma carta que puxa outra carta, e por ele poder ter outra Bonds, por ele poder ter isso de até o fim do turno os tigres trocam de nome, são coisas que adicionam uma capacidade dele de fazer turnos de muitas cartas com muito dano alto. Para isso eu quero explicar como é que isso funciona, né? A gente inicialmente tem as cartas que começam combos, que são cartas que geralmente não têm efeito. Surging Strike, quando eu tô falando aqui inicialmente pensando no Katsu, né? A forma que é para funcionar o Bonds of Ancestry. Surging Strike é uma carta 2, bate 5 go again. Justa, forte até, mas daí a gente entra nas sequências dela, que são os que tornam esses ninjas de combo muito fortes. Descendant Gust Wave, que é uma carta que custa 1, bate 3, mas que ela, basicamente, resumindo o que o combo dela diz, se Surging Strike foi a última carta, ela se torna uma custo 0, bate 5 go again, e a gente tem o Whelming Gust Wave, que ela se torna, ela é uma carta 0 para 3, mas que com o combo ela se torna uma 0 para 4 go again, que se irritar compra uma carta. Cartas que já são muito fortes e disruptivas, e quando você chegava na Bonds of Ancestry, que é uma carta que custa 2, bate 4, e daí a gente teria a versão dela custa 2, bate 3, custa 2, bate 2, mas que ao atacar você pode banir uma carta com combo do seu cemitério e procurar uma cópia dela no baralho para jogar nesse turno ainda, era um combo extremamente forte. O Zen conseguindo tutorar isso, porque assim, o Katsu ele até conseguia tutorar isso de certa forma, mas daí ele precisava de uma Be Like Water, né, para poder trocar o nome da carta, que é aquela carta que se irritar você pode trocar o nome dela pagando 1, e ainda assim era um custo relativamente alto para ele fazer isso, ou ele precisava ter essas outras cartas antes. O Zen, ele já tem mais formas de comprar cartas baseada na especialização dele, baseada em novas cartas que estão aí chegando. Como vocês podem ver lá no vídeo do Zen, eu expliquei bem como é que estava funcionando o baralho, apesar de eu não ter pegado isso da Bonds of Ancestry ser uma carta super forte, lá dá para entender direitinho, mais ou menos, quais são as muitas formas que ele tem de comprar cartas, mais do que o Katsu. Então, como ele comprava cartas, como ele consegue viabilizar cartas trocando o nome dos Crouching Tigers também, Bonds of Ancestry se torna uma vírgula para ele, mas é uma vírgula muito forte, porque é uma vírgula que por si só já bate 4 de graça e puxa uma carta adicional que você vai poder jogar. Muitas vezes sendo uma carta que vai combar
com o fato de você ter tido um tigre, com o fato de alguma coisa que você fez antes no turno, porque jogando com o Zen, naquela partida que a gente jogou aqui, eu percebi que ele faz coisas em que a Chain Link é afetada pela primeira coisa que você jogou 3 ataques atrás. Então, é o que eles falaram no artigo, acabava que os turnos dele ficavam realmente colossais. Essa é basicamente a explicação que eu queria dar pra vocês de como ele funciona, mas isso que eles falaram é que foi necessário. Você tirando o amarelo e azul, você tira assim um pouquinho de força do Katsu, mas querendo ou não, por ele não conseguir tão consistentemente, era difícil que todas as listas dele rodassem tantas versões. Eu acho que até rodava vermelho e azul também. Vai ser um azul com certeza que vai fazer um pouco de falta, mas é uma carta relativamente justa de estar no jogo. E a vermelha torna-se uma carta forte, mas uma carta que a gente vai ter esse limite. O Zen ele não vai conseguir mais spamar essa carta tão facilmente, porque a partir do momento em que ela é uma carta em que ela pode custar 0 em diversos cenários pro herói, você ter uma versão dela azul não diminui a força dela, até porque ela pode, por si só, tutorar uma carta do seu cemitério, né, procurando baralho, uma carta que seja já muito forte por si. Então era meio que uma forma de você escolher uma carta a partir de uma carta que você já escolheu. Então, enfim, eu acho que eu já deixei bem claro aqui, eu acho que não precisa mais explicações adicionais, mas se ficou confuso, eu peço que vocês deixem nos comentários, façam perguntas que eu tento responder. Mas eles dizem aqui, em resumo, agora eu vou tentar dar uma passada por tudo que é dito, tá? Não vou ler com vocês, como eu já fiz em alguns artigos, porque é um texto muito grande, a ideia aqui ia ser um pouco mais conciso e explicar isso pra quem não tá acompanhando, mas aqui o começo é basicamente o que eu falei, né? De eles terem sentido que não é um baralho que tava fazendo turnos fortes um atrás do outro, mas sim um turno extremamente forte, e que eles acham que isso é problema a princípio, mas não seria em essência se não fosse uma questão de consistência tão grande, que a ideia deles pro Zen era justamente que fosse um deck de combo, mas que fosse um canhão de vidro, né? Que ele conseguisse realmente tomar muito dano e depois fazer. Só que o que acontece atualmente é que ele toma o dano que ele precisa tomar para fazer o setup, depois ele destrói o oponente. O ideal é que esse dano que ele toma fosse um pouco mais perigoso para ele, que ele precisasse de mais tempo a ponto de que não seria tão fácil assim para um Zen se colocar na posição de fazer esses turnos gigantes com tanta segurança quanto tem feito. E aqui embaixo eles basicamente explicam, né, que o motivo da carta ter sido introduzida, né, o quanto o Katsu foi um herói que cresceu por conta da Bonds e o quanto eles esperam que o Katsu não seja danificado pela presença desse banimento. E, bom, é basicamente isso, né? Eles pretendem de todas as formas evitar esse tipo de banimento no futuro, de cartas que sejam só de 2 cores, porque assim, essa é a primeira vez que a gente tá vendo uma carta ser banida, 2 versões e uma delas não ser banida. Isso eu acho que é uma coisa super sábia que eles fazem de evitar que isso aconteça, porque realmente é meio ruim você ter que falar pra alguém, olha, aquela carta que você tem, ela é banida, mas só naquelas cores. E é algo que eles já reforçaram muitas vezes que não queriam que acontecesse, mas essa parece realmente ser a forma de fazer isso da maneira mais saudável possível, para que tanto o Zen quanto o Katsu possam existir. Mas é basicamente isso, essa era a atualização que tinha para ser dada, e eu espero ter conseguido trazer isso de uma maneira não tão complexa para vocês, para explicar essa decisão e o porquê tantas pessoas estão conversando, e para que vocês possam ler também, porque eu sei que tem muitos grupos discutindo, muitas pessoas falando, vocês possam ter um pouco mais de contexto do que está acontecendo, até porque eu sou uma pessoa que estou meio fora do contexto e estou feliz de agora estar entendendo um pouco mais do porquê que essa foi a decisão tomada. Mas, então, não quero enrolar tanto vocês, tá? Esse aqui é para ser um videozinho mais curtinho, e vamos lá pra gente se despedir também e dar algumas considerações finais e opiniões para quem eu sei que às vezes pula pro final do vídeo justamente para saber essas coisas. Bom, pessoal, é basicamente isso que tinha para ser falado para vocês hoje, é um vídeo mais curto mesmo. Eu queria falar para vocês dessa novidade, tentar deixar vocês contextualizados do que aconteceu. Para mim foi muito interessante fazer esse vídeo, porque como eu tenho jogado relativamente pouco, eu não tenho tido muitas experiências contra o Zen, apesar dele ser o deck mais presente. Agora fez muito sentido, porque quando eu vi as pessoas discutindo, inclusive no próprio artigo eu acabei não comentando na hora que eu tava lendo, mas eles comentam sobre a possibilidade de banir o Ancestral Harmony, que é uma carta que muita gente propôs ser banida, por ela ser ali um dar mais um para todo mundo, por ela viabilizar você comprar uma carta também, ela ser uma carta bem forte, mas eles não quiseram afetar uma carta que fosse azul e que também não fosse realmente. Eles dizem ali, olha, a gente sabe que existem outras cartas que poderiam mexer nisso, mas todo mundo sabe que a maior fonte da degenerosidade do Zen é a Bonds of Ancestry, então por que não afetar ela direto? Isso super faz sentido. Então, pra mim, a decisão deles foi acertada, foi uma coisa que eu concordo, apesar de eu não estar tão dentro do meta, talvez com outras opiniões, lendo mais sobre, entendendo melhor, eu mudaria de opinião, mas eu vejo que a receptividade das pessoas tem sido até que positiva a essa mudança, então eu quero saber aí qual é a opinião de vocês, o que vocês têm a dizer sobre isso. Agradeço aí quem assistiu até esse momento, eu peço mais uma vez que se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele seria
para outras pessoas, que você deixe a sua curtida aqui pra gente poder estar chegando a um público maior, para que você deixe seus comentários aqui embaixo também pra gente estar sabendo o que você acha dos vídeos, pra saber também o que você achou dessa mudança em específico. Vamos discutir, vamos conversar e entender o que aconteceu aqui. E também, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você estar sempre por dentro do que a gente está fazendo aqui e clica no sininho para receber notificação quando saírem vídeos novos por aqui. Peço também que você conheça nossas redes sociais, que ficam aí na descrição do vídeo, assim como o nosso projeto Soneira do Jardim da Noite, que é um projeto de RPG desenvolvido 100% por mim. Ele tá meio que em pausa, mas tem um conteúdo maravilhoso lá, pessoal, com 20 sessões completas que você pode conhecer. Por fim, é claro, eu deixo aquele aviso que é extremamente importante, que é muito essencial para a existência desse canal, que é para vocês darem uma conhecida lá no nosso Apoia-se, onde a partir de R$1 você consegue apoiar a existência desse canal. A gente já coloca o seu nome nos créditos e tudo mais. Tem diversos tiers de apoio em que você pode viabilizar tudo o que acontece. Como eu expliquei mais cedo aqui no canal, a gente tem custos aí de participar de eventos, de estar viajando, de estar presente nas coisas, assim como os custos mais principais, que são aqui da edição do canal, do nosso equipamento, de estar conseguindo fazer tudo acontecer da forma que tem que ser para vocês. E por fim, eu deixo aqui aquele agradecimento que é gigantesco e que é muito importante, porque são essas pessoas que fazem esse canal rodar, que são justamente os apoiadores do nosso apoio. Então esses nominhos que estão aqui embaixo são pessoas extremamente importantes que moram no meu coração e que eu tenho adorado interagir cada vez mais com eles, e que agora nosso número está aumentando aí de apoiadores. Então eu fico feliz de ter tido mais e mais conversas lá no grupo. Convido vocês a se juntar e, por fim, convido você também a conhecer mais nosso conteúdo acessando os vídeos que estão por aqui, ou então os nossos canais, tanto do Salão quanto do Soneto, que vão estar desse lado aqui. Um grande beijo.